Você já imaginou como uma única noite pode mudar completamente o rumo da sua vida? Como em questão de horas, você pode passar de filha amada para uma estranha na própria casa? Prepare seu coração para uma história que vai mexer com seus sentimentos mais profundos. Uma história sobre julgamento, rejeição, mas principalmente sobre como a bondade pode aparecer nos momentos mais desesperadores. Me conta aí nos comentários. Você está ouvindo essa história de qual cidade? Hoje o clima está sereno? Ou está aquela chuvinha agradável? Quero saber onde essa emoção vai te encontrar hoje. Era uma sexta-feira chuvosa de março em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O tipo de chuva fina e persistente que parece lavar não apenas as ruas, mas também as esperanças de quem não tem para onde correr. Na praça central da cidade, embaixo de uma marquise velha e meio quebrada, estava sentada uma jovem que não poderia ter mais de 18 anos. Camila segurava uma pequena mala de mão contra o peito, como se fosse um escudo protetor. Seus olhos vermelhos de tanto chorar olhavam fixamente para o chão molhado, onde suas lágrimas se misturavam com as gotas da chuva que escorriam do telhado furado da marquise. O cabelo castanho grudava no rosto e ela tremia. Não se sabia se de frio ou de medo. Havia 24 horas. Camila era uma jovem como qualquer outra. Morava com os pais numa casa simples, mas acolhedora no bairro Jardim Paulista. Estudava pedagogia numa faculdade particular com muito sacrifício da família e sonhava em ser professora de crianças pequenas. Tinha um namorado há 2 anos, o Rafael, um rapaz trabalhador que conheceu na igreja e com quem planejava se casar depois da formatura. Mas tudo mudou quando ela descobriu que estava grávida. A princípio, foi o susto normal de qualquer jovem que não planejava ser mãe tão cedo. Camila ficou dias sem conseguir contar para ninguém, carregando aquele segredo como um peso no peito. Quando finalmente contou para Rafael, esperava encontrar apoio, compreensão, talvez até alegria pela chegada de um bebê que seria fruto do amor deles. A reação de Rafael foi devastadora. Camila, você tem certeza? Não pode estar enganada. A gente sempre se cuidou. E quando ela confirmou, mostrando o exame, o mundo dele e o dela desabou. Eu não estou preparado para ser pai. Tenho 20 anos, estou começando a vida. Isso vai arruinar tudo. Rafael não apenas terminou o relacionamento, como também desapareceu da vida dela. Bloqueou o telefone, saiu da igreja. E Camila descobriu por amigos em comum que ele havia se mudado para São Paulo, alegando ter conseguido um emprego melhor. Na verdade, estava fugindo da responsabilidade e da realidade que Camila carregava no ventre. Sozinha com a notícia da gravidez, Camila reuniu coragem para contar aos pais. Escolheu um domingo após o almoço, quando a família estava reunida na sala assistindo ao Fantástico. Seu pai, seu João, era um homem rígido, trabalhador de uma metalúrgica, que criou os filhos com princípios religiosos rígidos. Sua mãe, Dona Rosa, era dona de casa, uma mulher doce, mas que sempre seguiu as opiniões do marido sem questionar. Pai, mãe, preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante, começou Camila, as mãos tremendo. Seu João baixou o volume da televisão, pressentindo que algo sério estava por vir. Fala, filha. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Rosa levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Seu João ficou imóvel por alguns segundos processando a informação, até que explodiu. Como assim você está grávida? E o Rafael? Onde está o Rafael? Camila começou a chorar. Pai, ele terminou comigo. Disse que não está preparado, que vai atrapalhar a vida dele. Atrapalhar a vida dele. Seu João se levantou, a voz começando a subir. E a nossa vida? E a sua vida? E a vergonha que você vai trazer para esta família? João, por favor, vamos conversar com calma. Tentou intervir Dona Rosa, mas sem muita convicção. Calma? Seu João estava fora de si. Rosa, você não entende o que isso significa? Nossa filha, que criamos dentro de casa, com princípios, com valores, vai ter um filho solteira. O que vão dizer na igreja? O que vão dizer os vizinhos? O que vão dizer no meu trabalho? Camila tentou explicar. Pai, eu sei que não era o planejado, mas o bebê já existe. É seu neto, é sangue do seu sangue. A gente pode dar um jeito. Eu posso trabalhar, Trabalhar? Seu João riu. Amargamente. Trabalhar grávida? Quem vai te contratar grávida e solteira?
Você destruiu sua vida, Camila, e quer destruir a nossa também. A discussão se estendeu por horas. Camila implorava a compreensão, prometia que daria um jeito, que não seria um fardo para a família. Mas seu João estava irredutível. Para ele, a filha havia desonrado a família. Havia jogado fora tudo que eles haviam construído em termos de reputação e respeito na comunidade. Camila, disse finalmente, com uma frieza que gelou o sangue dela, você tem duas opções. Ou você resolve essa situação e você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Ou você sai desta casa. Não vou criar o filho de outro homem. Não vou sustentar as consequências dos seus erros. Camila sabia exatamente o que ele estava sugerindo. Pai, você está me pedindo para tirar o bebê? Para matar meu próprio filho? Estou pedindo para você ser responsável pelas suas escolhas. E se eu não fizer isso? Seu João olhou para ela com uma dureza que Camila nunca havia visto antes. Então você não é mais filha minha. Dona Rosa chorava silenciosamente no sofá, dividida entre o amor pela filha e a obediência ao marido. Algumas vezes tentou defender Camila, mas sempre recuava diante da fúria de seu João. Camila passou a noite acordada, chorando, orando, tentando encontrar uma terceira alternativa que não existia. Pela manhã, reuniu toda a coragem que tinha no coração e foi até a sala, onde os pais tomavam café em silêncio. Pai, eu não vou tirar meu filho. Não consigo fazer isso. Este bebê é inocente, não tem culpa de nada. Seu João nem levantou os olhos do prato. Então você sabe qual é a consequência. João, pelo amor de Deus, tentou Dona Rosa mais uma vez. É nossa filha, é nossa neta ou neto. Rosa, ou você fica do meu lado ou pode ir embora junto com ela. Foi a gota d'água. Dona Rosa abaixou a cabeça e não disse mais nada. Naquele momento, Camila entendeu que estava completamente sozinha. Muito bem, disse Camila, tentando manter a dignidade mesmo com o coração despedaçado. Eu vou embora, mas um dia vocês vão se arrepender disso. Um dia vocês vão querer conhecer seu neto ou neta, e talvez seja tarde demais. Seu João continuou comendo como se nada estivesse acontecendo. Você tem 1 hora para arrumar suas coisas e sair. Camila subiu para o quarto, colocou algumas roupas numa mala pequena, pegou as poucas economias que tinha e desceu novamente. Na sala, abraçou a mãe, que chorava copiosamente, mas não teve coragem de contrariá-lo, marido. Mãe, eu te amo. E quando meu filho nascer, ele vai saber que tem uma avó que o amaria se tivesse tido essa chance. Dona Rosa apenas sussurrou. Me perdoa, filha. Me perdoa. Camila olhou pela última vez para o pai, que continuava fingindo que ela não existia. Pai, independente de tudo, eu te amo, e vou orar para que Deus amoleça seu coração. E assim, com uma mala na mão e 3 meses de gravidez na barriga, Camila saiu da única casa que conheceu na vida. Agora, 24 horas depois, estava ali na praça, sem saber para onde ir, sem dinheiro suficiente para alugar nem mesmo um quarto, sem emprego e sem perspectivas. Havia passado a noite no banco da praça, acordando de tempos em tempos com medo, frio e a sensação de estar completamente perdida no mundo. Era quase meio-dia quando um homem se aproximou da marquise onde ela estava. Camila se encolheu, com medo. Nas últimas horas, alguns homens haviam passado por ali fazendo comentários inadequados, e ela estava aterrorizada com a possibilidade de alguém tentar se aproveitar de sua vulnerabilidade. Mas este homem era diferente. Devia ter uns 50 e poucos anos. Usava uma camisa xadrez simples, mas limpa, calça jeans e botas de couro. Tinha uma expressão bondosa no rosto, olhos claros que demonstravam preocupação genuína. Moça, desculpe incomodar, disse ele com uma voz suave. Eu passei aqui ontem à noite, e você já estava aqui. Passou a noite toda na praça? Camila o olhou com desconfiança, mas algo em seu tom de voz a tranquilizou um pouco. Passei, respondeu baixinho. O homem se apresentou. Meu nome é Antônio, mas todo mundo me chama de Seu Antônio. Tenho uma fazenda aqui nos arredores da cidade. Posso perguntar o que aconteceu? Uma moça jovem como você não deveria estar dormindo na rua. Camila hesitou. Não sabia se podia confiar nele, mas alguma coisa em seus olhos a fez sentir que ele realmente se importava. Eu fui expulsa de casa, disse finalmente. Seu Antônio sentou-se no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Expulsa? Por quê? Camila respirou fundo.
Que diferença fazia agora esconder a verdade? Porque estou grávida e não sou casada. Seu Antônio balançou a cabeça com uma expressão de tristeza. E o pai da criança foi embora. Disse que não estava preparado para ser pai. E sua família? Camila começou a chorar novamente. Meu pai disse que eu trouxe vergonha para a família, que ou eu resolvia essa situação ou saía de casa. Como eu não quis fazer mal ao bebê, ele me expulsou. Seu Antônio ficou em silêncio por alguns minutos, processando a história. Camila podia ver que ele estava genuinamente comovido com sua situação. Moça, disse finalmente, como você se chama? Camila. Camila, nome bonito. Olha, eu não costumo me meter na vida dos outros, mas não posso ver uma mocinha grávida passando frio e fome na rua. Você tem para onde ir? Camila balançou a cabeça negativamente. Tem dinheiro? Muito pouco. Talvez dê para mais 2 dias. Seu Antônio se levantou e começou a andar de um lado para o outro pensativo. Parou na frente de Camila. Olha, eu vou te fazer uma proposta. Na minha fazenda, eu preciso de alguém para cuidar da casa. Minha esposa morreu há 3 anos. E desde então eu vivo sozinho. A casa está sempre uma bagunça. A comida é sempre a mesma coisa. E eu não tenho jeito para essas coisas domésticas. Camila o olhou sem entender aonde ele queria chegar. Se você quiser, pode vir trabalhar para mim. Tem um quartinho nos fundos da casa principal onde você pode morar. Comida não vai faltar e eu pago um salário justo. O que você acha? Camila não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor está falando sério? Completamente sério, mas tem algumas condições. O coração de Camila apertou. Sempre tinha condições. Primeira condição, você vai fazer acompanhamento pré-natal direitinho. Conheço um médico muito bom na cidade. É amigo meu e ele vai cuidar de você e do bebê. Camila piscou, surpresa. Não era o tipo de condição que esperava. Segunda condição, quando o bebê nascer, você pode continuar morando lá. Não vou separar mãe de filho. E a terceira condição? Perguntou Camila, ainda desconfiada. Seu Antônio sorriu pela primeira vez. A terceira condição é que você me deixe ser avô postiço dessa criança. Faz muito tempo que não tem criança correndo pela fazenda. E acho que seria bom para todos nós. Camila começou a chorar, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Nem me conhece. Seu Antônio olhou para o horizonte como se estivesse lembrando de algo distante. Camila, há muitos anos atrás eu também fui um jovem irresponsável. Namorei uma moça da cidade, ela engravidou e eu fui covarde. Abandonei ela, exatamente como esse rapaz fez com você. Casei com outra pessoa, construí minha vida, mas nunca me perdoei por isso. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Anos depois tentei procurar ela, para pelo menos ajudar financeiramente, mas soube que ela havia morrido no parto. E o bebê também não sobreviveu. Carrego essa culpa há mais de 30 anos. Camila estava em silêncio, absorvendo a história. Talvez, continuou seu Antônio, talvez ajudar você seja uma forma de Deus me dar uma chance de consertar o erro que cometi no passado. Uma chance de fazer a coisa certa. Camila se levantou do banco e olhou nos olhos daquele homem que havia aparecido como um anjo na hora mais escura de sua vida. Seu Antônio, eu aceito sua proposta. E prometo que vou cuidar da sua casa como se fosse minha própria. Então vamos embora. Vamos te tirar dessa chuva. A fazenda de seu Antônio ficava a cerca de 15 quilômetros da cidade. Era uma propriedade bonita, bem cuidada, com uma casa grande de estilo colonial, cercada por pastos verdes onde algumas vacas leiteiras pastavam tranquilamente. Tinha também uma horta, um pomar e aquela sensação de paz que só o interior pode proporcionar. Essa é sua casa agora, disse seu Antônio, mostrando um quarto pequeno mas aconchegante nos fundos da casa principal. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma mesa pequena com uma cadeira e uma janela que dava vista para o pomar. É perfeito, disse Camila, emocionada. Depois de uma noite na praça, aquele quarto parecia um palácio. Amanhã vamos na cidade resolver seus documentos, abrir uma conta no banco para depositar seu salário e marcar uma consulta com o Dr. Henrique, o médico que falei. Mas hoje você vai descansar, tomar um banho quente e comer uma comida de verdade. Naquela noite, pela primeira vez em dias, Camila dormiu em paz.
Acordou no dia seguinte com o som dos passarinhos e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Seu Antônio já estava acordado há horas, hábito de fazendeiro, e havia preparado um café da manhã farto. Bom dia, Camila. Como passou a noite? Muito bem. Seu Antônio, obrigada por tudo. Durante o café da manhã, eles conversaram sobre a rotina da fazenda, sobre as tarefas que Camila assumiria, sobre os planos para os próximos meses. Seu Antônio era um homem simples, mas sábio, que falava com carinho sobre sua falecida esposa, Dona Marta, e sobre como a fazenda havia ficado sem alma depois que ela partiu. Marta sempre quis ter filhos, contou ele, mas Deus não abençoou a gente com essa graça. Ela dizia que a casa ficava muito silenciosa, que faltava barulho de criança correndo pelos corredores. Camila tocou instintivamente a barriga. Em alguns meses vai ter bastante barulho por aqui. Seu Antônio sorriu, e eu mal posso esperar. Os primeiros meses de Camila na fazenda foram de adaptação e cura emocional. Ela assumiu as tarefas domésticas com dedicação, mantinha a casa impecável, cozinhava refeições deliciosas que faziam seu Antônio lembrar dos tempos de Dona Marta. Mas mais que isso, ela trouxe vida para aquela casa que estava silenciosa há anos. Seu Antônio cumpriu todas as promessas. Levou Camila ao Dr. Henrique, que a acompanhou durante toda a gravidez. Abriu uma conta no banco em nome dela, depositava religiosamente o salário todo mês e ainda por cima comprava vitaminas, roupas de gestante e tudo o que ela precisava. Seu Antônio, disse Camila um dia, o senhor está gastando muito dinheiro comigo. O salário já seria suficiente. Camila, respondeu ele, dinheiro guardado no banco não traz felicidade para ninguém. Ver você bem, ver que o bebê está crescendo saudável, isso não tem preço. Conforme os meses passavam, a relação entre eles foi se aprofundando. Não era apenas patrão e empregada, era uma família que havia se formado de maneira não convencional. Seu Antônio se tornou uma figura paterna para Camila, e ela trouxe luz e propósito para a vida dele. Nas noites de sexta-feira, eles se sentavam na varanda da casa, tomando suco e conversando sobre a vida. Seu Antônio contava histórias da fazenda dos tempos de juventude, das travessuras que fazia quando era criança. Camila falava sobre seus sonhos de ser professora, sobre como queria educar seu filho, sobre os planos que tinha para o futuro. Camila, disse seu Antônio numa dessas noites, quando ela já estava com 7 meses de gravidez, você já pensou em perdoar seus pais? A pergunta pegou Camila de surpresa. Desde que saiu de casa, ela havia evitado pensar nos pais, tentando construir uma vida nova sem olhar para trás. Eu não sei se consigo, seu Antônio. Eles me abandonaram quando eu mais precisei. É verdade, concordou ele. Eles erraram feio, mas você vai ser mãe em pouco tempo, e quando esse bebê nascer, você vai entender o amor que um pai sente por um filho. Talvez entenda também como é possível alguém errar por amor, mesmo que de forma completamente equivocada. Camila ficou pensativa. O senhor acha que eles sentem minha falta? Tenho certeza que sim, principalmente sua mãe. Mãe nunca deixa de sentir falta de filho, não importa o que tenha acontecido. Era dezembro, quando Camila entrou em trabalho de parto. Seu Antônio estava mais nervoso que ela, correndo de um lado para outro, verificando se a mala maternidade estava pronta, se o carro tinha gasolina, se os documentos estavam em ordem. Seu Antônio, calma, ria Camila, mesmo com as contrações. Não é o senhor que vai ter o bebê, mas é meu neto que está nascendo, respondia ele ansioso. O parto foi tranquilo, e às 15h47 de uma segunda-feira ensolarada nasceu Maria Antônia. Sim, Camila escolheu dar o nome de seu Antônio para a filha, uma homenagem ao homem que a salvou quando o mundo inteiro havia desistido dela. Quando seu Antônio viu a bebê pela primeira vez, chorou como uma criança. Segurou aquele pequeno ser no colo com tanto cuidado, com tanto amor, que as enfermeiras ficaram emocionadas. Bem-vinda ao mundo, Maria Antônia, sussurrou ele. Vovô aqui já estava com saudade de você. Os primeiros meses com o bebê transformaram completamente a dinâmica da fazenda. A casa, que já havia ganhado vida com a presença de Camila, agora estava repleta de novos sons. O choro do bebê, as cantigas de ninar, as risadas de uma criança descobrindo o mundo. Seu Antônio se revelou um avô coruja espetacular. Ajudava com as mamadeiras da madrugada, trocava fraldas,
fazia caretas para fazer a bebê sorrir, havia mandado construir um berço especial de madeira de lei, encomendado roupinhas dos melhores tecidos e transformado parte da sala num quarto de bebê digno de princesa. Camila, disse ele um dia, enquanto ninava Maria Antônia no colo, obrigado. Obrigado por quê, seu Antônio? Por ter me dado a chance de ser avô, por ter trazido essa alegria para minha vida. Eu não sabia que podia ser tão feliz de novo. Camila sorriu vendo aquele homem bondoso embalar sua filha com tanto carinho. Nós é que agradecemos, seu Antônio. O Senhor nos salvou. Quando Maria Antônia completou 6 meses, algo inesperado aconteceu. Era uma tarde de sábado. Camila estava estendendo roupas no quintal enquanto a bebê dormia, quando ouviu o som de um carro chegando. Seu Antônio foi atender o portão e Camila ouviu vozes conhecidas. Seu coração disparou. Eram seus pais. Dona Rosa estava visivelmente emocionada, carregando uma sacola com presentes. Seu João estava mais sério, mas havia algo diferente em sua expressão. Talvez arrependimento, talvez saudade. Camila, disse Dona Rosa, com a voz embargada. Minha filha. O encontro foi tenso no início. Meses de mágoa e ressentimento não se resolvem em poucos minutos. Mas quando Dona Rosa viu Maria Antônia pela primeira vez, algo se quebrou dentro dela. Minha netinha, sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como ela é linda. Seu João, por sua vez, ficou mais reservado, mas Camila podia ver que ele estava emocionado também. Pela primeira vez em meses, ela viu lágrimas nos olhos do pai. Camila, disse ele finalmente, nós erramos. Erramos muito. Foram necessárias várias conversas, mediadas pela sabedoria de seu Antônio, para que a família começasse a se reconciliar. Seu João teve que engolir muito orgulho para admitir que havia sido injusto, que havia deixado o medo do julgamento dos outros falar mais alto do que o amor pela filha. Filha, disse ele numa dessas conversas, eu achei que estava protegendo nossa família, mas na verdade estava destruindo ela. Podem me perdoar? A reconciliação não foi imediata nem completa. Havia cicatrizes que precisariam de tempo para curar, mas foi um começo. Dona Rosa começou a visitar a fazenda regularmente, ajudando Camila com a bebê, recuperando o tempo perdido com a neta. Seu João, mais devagar, também foi se aproximando. Descobriu que seu Antônio era um homem admirável, que havia cuidado de Camila melhor do que ele próprio teria cuidado. Antônio, disse ele num dia, obrigado por ter feito o que eu deveria ter feito. Obrigado por ter cuidado da minha filha quando eu falhei como pai. Seu Antônio, sempre sábio, respondeu, João, todos nós erramos na vida. O importante é ter a humildade de reconhecer o erro e a coragem de tentar consertar. 2 anos se passaram. Maria Antônia era uma criança alegre, saudável, que corria pelos campos da fazenda como se fosse dona do lugar. Chamava seu Antônio de vovô Tônio, e era a alegria da vida dele. Camila havia retomado os estudos através de um curso à distância, incentivada por seu Antônio, que dizia que ela precisava realizar seu sonho de ser professora. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, dizia ele. A fazenda prosperava. Com a organização de Camila, a administração havia melhorado significativamente. Ela sugeria melhorias, controlava gastos e havia transformado parte da propriedade numa pequena horta orgânica que vendia produtos na cidade. Camila, disse seu Antônio num dia, eu preciso conversar uma coisa importante com você. Camila ficou preocupada. Seu Antônio estava com 68 anos e às vezes ela se preocupava com a saúde dele. Aconteceu alguma coisa? Não, nada aconteceu. É sobre o futuro. Camila, eu não tenho filhos, não tenho herdeiros diretos. Você e Maria Antônia se tornaram minha família. Quero deixar a fazenda para vocês. Camila ficou sem palavras. Seu Antônio, isso é muito... É justo, interrompeu ele. Vocês trouxeram vida para este lugar. Vocês são minha família agora. Esta fazenda precisa continuar sendo um lar feliz depois que eu partir. Não fale assim, disse Camila emocionada. O senhor vai viver muitos anos ainda. Vou sim, riu seu Antônio. Preciso ver Maria Antônia crescer, estudar, talvez até casar um dia. Tenho muito trabalho pela frente ainda. Numa tarde de domingo, a família toda estava reunida na fazenda. Camila e Maria Antônia, seu Antônio, Dona Rosa e seu João.
A criança brincava no jardim enquanto os adultos conversavam na varanda. Sabe, disse Camila, observando Maria Antônia correr atrás das borboletas, às vezes penso em como tudo poderia ter sido diferente se aquele dia na praça não tivesse acontecido. Não pense assim, disse seu Antônio. Tudo aconteceu como deveria acontecer. Você precisava passar por essa provação para se tornar a mulher forte que é hoje. E eu precisava de vocês para dar sentido à minha vida. Seu João, que havia mudado muito nesses 2 anos, disse: Antônio, eu aprendi muito observando como você cuida da Camila e da Maria Antônia. Aprendi que ser um homem, de verdade, não é ser rígido ou inflexível. É saber amar, proteger e apoiar a família em qualquer situação. Dona Rosa pegou Maria Antônia no colo quando a criança veio correndo. Minha netinha linda, disse ela. Um dia você vai saber como sua mamãe é corajosa. Como ela foi forte quando todo mundo desistiu dela. Vovó, disse Maria Antônia com sua voz infantil. Mamãe conta histórias bonitas para mim dormir. Que tipo de histórias? Histórias sobre anjos. Ela diz que quando as pessoas estão muito tristes, Deus manda anjos para ajudar. Todos olharam para seu Antônio, que ficou vermelho de emoção. E ela disse que o vovô Tônio é um anjo? Perguntou Dona Rosa. É sim. Mamãe disse que quando ela estava muito triste, sentada numa praça no frio, o vovô Tônio apareceu como um anjo e trouxe ela para casa. O silêncio que se seguiu foi cheio de emoção. Seu Antônio enxugou os olhos discretamente. Sabe, Maria Antônia, disse ele, sua mamãe também é um anjo. Ela trouxe alegria para a vida do vovô quando ele estava muito sozinho. À noite, depois que todos foram embora, Camila e seu Antônio se sentaram na varanda como sempre faziam. Maria Antônia dormia tranquilamente no quarto. Seu Antônio, disse Camila, tem uma coisa que nunca te falei. O que é? Naquele dia na praça, quando o senhor se aproximou de mim, eu estava pensando em desistir de tudo. Estava pensando que talvez fosse melhor eu e o bebê não existirmos mais. Seu Antônio ficou chocado. Camila, mas aí o senhor apareceu e me deu esperança. Me deu uma razão para viver. O senhor literalmente salvou 2 vidas naquele dia. Seu Antônio segurou a mão de Camila com carinho paternal. Camila, foi Deus que me colocou no seu caminho naquele dia. E também foi Ele que colocou você no meu caminho. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tragédias. Os anos se passaram como páginas de um livro de esperança. Maria Antônia cresceu forte e saudável, uma criança esperta e carinhosa que iluminava cada canto da fazenda com sua risada cristalina. Aos 5 anos, já ajudava Camila na horta, plantando sementes com suas mãozinhas pequenas, sempre perguntando: por que isso, mamãe? Para tudo que via. Camila havia terminado sua graduação em pedagogia através do ensino à distância, um sonho que seu Antônio fez questão de financiar integralmente. Educação é investimento, não gasto, dizia ele sempre. No dia da formatura, mesmo sendo uma cerimônia virtual por causa da pandemia que havia chegado ao mundo, seu Antônio organizou uma festa na fazenda com toda a família. Professora Camila, disse ele, erguendo um brinde com suco de uva caseiro, hoje realizou seu sonho, e eu tenho certeza de que vai inspirar muitas crianças. A relação com os pais havia se fortalecido consideravelmente. Seu João, que agora tinha cabelos brancos e um olhar mais suave, havia aprendido a ser avô de uma forma que nunca conseguiu ser pai. Passava horas brincando com Maria Antônia, contando histórias, ensinando-a sobre plantas e animais. Vovô João, perguntou Maria Antônia um dia, por que você ficou bravo com a mamãe quando eu estava na barriga dela? A pergunta inocente da criança atingiu seu João como um raio. Ele olhou para Camila, que estava por perto, e depois se ajoelhou na altura da neta. Porque o vovô foi muito bobo, minha netinha. Às vezes os adultos fazem coisas bobas quando estão com medo, mas o vovô aprendeu que o amor é mais forte que o medo. E agora você não tem mais medo. Agora eu só tenho amor. Amor pela vovó Rosa, pela mamãe, e principalmente por você, minha netinha linda. Maria Antônia abraçou o avô. Eu também te amo, vovô. E o vovô Tônio diz que quando a gente ama, a gente perdoa. Camila assistia à cena com lágrimas nos olhos. A sabedoria simples de uma criança havia curado feridas que pareciam incuráveis. Aos 25 anos, Camila havia se tornado uma mulher de força impressionante.
Administrava a fazenda com eficiência, cuidava da filha com dedicação, mantinha a casa impecável e ainda encontrava tempo para dar aulas particulares para crianças da região. Havia se tornado respeitada na comunidade, conhecida por sua bondade e determinação. Camila, disse seu Antônio numa manhã de sol, tenho uma proposta para fazer para você. Eles estavam tomando café na cozinha. Maria Antônia já havia partido para a escola na cidade. Seu Antônio fazia questão de levá-la e buscá-la todos os dias. Que proposta, seu Antônio? A escola da cidade está precisando de uma professora para a educação infantil. A diretora, Dona Cleusa, é minha conhecida de longa data. Ela me procurou porque sabe que você é formada e tem jeito com crianças. Camila ficou animada. Sempre sonhara em trabalhar numa escola de verdade, com uma sala cheia de crianças para ensinar e inspirar. Mas e a fazenda? E a casa? A fazenda está praticamente se administrando sozinha com o sistema que você criou. E para a casa, bem, acho que está na hora de eu aprender a ser mais independente. Tenho 70 anos, mas ainda não morri. Camila riu. O senhor nunca vai morrer, seu Antônio. Vai virar árvore nesta fazenda e continuar cuidando de todo mundo. Tomara, respondeu ele sorrindo. Então aceita a proposta? Claro que aceito. Sempre foi meu sonho. No primeiro dia de aula de Camila como professora titular, Maria Antônia insistiu em ir junto para conhecer os amiguinhos da mamãe. A classe tinha 15 crianças entre 4 e 5 anos, todas curiosas e cheias de energia. Crianças, disse Camila com o coração batendo forte de emoção. Eu sou a professora Camila e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uma menina de olhos grandes levantou a mãozinha. Professora, por que você está chorando? Camila tocou o rosto e percebeu que realmente estava com lágrimas nos olhos. São lágrimas de alegria, querida. Às vezes choramos quando estamos muito felizes. Igual minha mãe quando eu nasci? Perguntou um menino. Exatamente igual. Quando realizamos um sonho muito importante, o coração fica tão cheio de felicidade que ela escorre pelos olhos. Naquela primeira semana, Camila percebeu que havia encontrado sua verdadeira vocação. Via um pouco de si mesma em cada criança, especialmente naquelas que vinham de lares mais simples, que às vezes chegavam tristes ou com fome. Numa tarde, ao buscar Maria Antônia na escola, Camila notou uma menina sentada sozinha no pátio, chorando. Era Júlia, uma aluna nova que havia se mudado para a cidade recentemente. O que aconteceu, Júlia? Perguntou Camila, se agachando ao lado da criança. Professora, meus pais brigaram de novo. Meu pai foi embora e minha mãe está muito triste. Camila sentiu o peito apertar. Lembrou-se de si mesma aos 18 anos, sentindo-se abandonada e sem esperança. Júlia, você quer vir tomar um lanche em casa hoje? Tenho certeza de que sua mãe não se importaria. A mãe de Júlia, Carla, era uma mulher jovem que trabalhava em 2 empregos para sustentar a filha, sozinha. Quando Camila ligou, ela quase chorou de gratidão. Professora, a senhora não imagina o quanto isso significa para mim. Júlia tem falado da senhora o dia todo. Naquela tarde, na fazenda, Júlia brincou com Maria Antônia enquanto Camila preparava um lanche reforçado. Seu Antônio, sempre observador, percebeu a situação e se aproximou de Camila na cozinha. Mais uma alma ferida que você está cuidando? Perguntou ele, com um sorriso orgulhoso. É uma criança, seu Antônio. Nenhuma criança deveria passar por isso sozinha. Por isso você é especial, Camila. Você entende a dor dos outros porque já passou pela sua própria dor. A partir daquele dia, Júlia começou a ir regularmente à fazenda. Carla, inicialmente receosa, logo percebeu que havia encontrado uma família verdadeira. Camila não apenas cuidava de Júlia, mas também oferecia apoio emocional para Carla, que estava lutando contra a depressão. Camila, disse Carla numa tarde, você salvou minha filha e me deu força para continuar. Carla, às vezes a gente só precisa de alguém que acredite na gente. Você é uma mãe maravilhosa, só estava precisando de apoio. Os finais de semana na fazenda se tornaram reuniões de família estendida. Além dos pais de Camila, agora Carla e Júlia também participavam. Seu Antônio adorava a casa cheia, preparando churrascos, organizando pescarias no açude, contando histórias da sua juventude. Olha só, dizia ele para Camila, quando eu encontrei você naquela praça, achei que estava salvando uma pessoa. Na verdade, você criou uma família inteira.
Numa dessas reuniões, algo inesperado aconteceu. Maria Antônia, agora com 7 anos, fez uma pergunta que todos evitavam fazer. Mamãe, cadê meu papai? O silêncio na varanda foi total. Camila respirou fundo, olhou para seu Antônio em busca de apoio e decidiu que era hora de ser honesta. Minha filha, seu papai foi embora antes de você nascer. Ele ficou com medo e decidiu que não queria ser papai. Por que ele ficou com medo? Às vezes os adultos ficam assustados com as responsabilidades. Ter um bebê é uma coisa muito importante e nem todo mundo está preparado. Maria Antônia ficou pensativa por alguns minutos. Mas eu tenho o vovô Tônio. Ele é melhor que um papai comum. Seu Antônio não conseguiu conter a emoção. Maria Antônia, você é a alegria da vida do vovô. E mamãe, continuou a menina, você não fica triste porque meu papai foi embora? Camila sorriu. Uma resposta que havia amadurecido dentro dela ao longo dos anos. Não, minha filha. Sabe por quê? Porque se seu papai tivesse ficado, talvez a gente nunca tivesse vindo para a fazenda, nunca tivesse conhecido o vovô Tônio, nunca tivesse encontrado nossa família de verdade. Então foi bom ele ter ido embora? Foi. Às vezes as coisas que parecem ruins no começo se transformam nas melhores coisas das nossas vidas. Naquela noite, depois que todos foram embora, seu Antônio e Camila conversaram na varanda como sempre faziam. Camila, você respondeu muito bem às perguntas da Maria Antônia. Ela vai crescer sabendo que é amada e isso é o que importa. Seu Antônio, às vezes penso se fiz a escolha certa em criá-la sem o pai. Camila, você deu para ela algo muito mais valioso que um pai biológico presente por obrigação. Você deu amor verdadeiro, uma família que a escolheu, que a quis, que a celebrou desde o primeiro dia. E se um dia ela quiser procurar o pai, então você vai apoiar ela, porque uma mãe de verdade quer o que é melhor para o filho, mesmo quando dói. Os anos continuaram passando, e a fazenda se tornou um local de peregrinação para pessoas que precisavam de ajuda. Camila havia desenvolvido um projeto social informal, acolhendo mães solteiras em situação de vulnerabilidade, oferecendo trabalho temporário, apoio emocional e um teto seguro. Como você consegue ajudar tanta gente? Perguntou Carla um dia, que agora era praticamente uma irmã para Camila. Carla, quando você passa fome, nunca esquece o sabor da comida. Quando você passa frio, nunca esquece o valor de um cobertor quente. Eu passei pela dor do abandono, então reconheço essa dor nos outros. Seu Antônio, agora com 75 anos, continuava ativo e participativo, mas Camila percebia que ele estava mais cansado, mais reflexivo. Numa tarde de domingo, ele a chamou para uma conversa séria. Camila, preciso falar sobre o futuro. Seu Antônio, o senhor está me assustando. Não se assuste. Estou bem de saúde, graças a Deus, mas tenho que ser realista. Não vou viver para sempre e preciso me certificar de que tudo vai ficar bem organizado. Ele havia preparado toda a documentação para transferir a fazenda para Camila e Maria Antônia. Mas, além disso, tinha uma proposta maior. Quero que você transforme este lugar num centro oficial de apoio para mães em situação de vulnerabilidade. Já conversou com alguns advogados, com assistentes sociais. É possível criar uma ONG, conseguir apoio do governo, fazer isso de forma profissional. Camila ficou sem palavras. Era um sonho que ela nem sabia que tinha. Seu Antônio, isso seria incrível, mas é muito trabalho, muita responsabilidade. Camila, você já faz isso informalmente há anos, só falta tornar oficial. E além disso, ele sorriu, Maria Antônia está crescendo. Em alguns anos ela vai estar na universidade construindo a própria vida. Você vai precisar de um projeto que dê sentido aos seus dias. A ideia foi amadurecendo ao longo dos meses. Camila estudou sobre gestão de ONGs, conversou com assistentes sociais, visitou outros projetos similares. Seu Antônio a apoiou em cada passo, oferecendo não apenas recursos financeiros, mas também sua sabedoria e experiência de vida. Sabe qual vai ser o nome da ONG? Perguntou Camila um dia. Qual? Instituto Esperança. Porque foi isso que o senhor me deu naquele dia na praça. Esperança. Seu Antônio chorou abertamente. Camila, não existe nome mais perfeito. O Instituto Esperança foi oficialmente fundado quando Maria Antônia completou 10 anos. A fazenda foi adaptada para receber até 15 mães com seus filhos simultaneamente, oferecendo moradia temporária,
apoio psicológico, capacitação profissional e suporte para a reintegração social. A primeira turma do Instituto incluía mulheres de diferentes idades e situações. Fernanda, de 17 anos, grávida e expulsa de casa pelos pais. Sandra, de 32, fugindo de um relacionamento abusivo com 2 filhos pequenos. Patrícia, de 24, que havia perdido o emprego e a casa depois da morte do marido. Mulheres, disse Camila na primeira reunião, vocês não estão aqui por caridade. Estão aqui porque são fortes, porque escolheram lutar pelos seus filhos, porque merecem uma oportunidade de reconstruir suas vidas. Maria Antônia, que agora era pré-adolescente, ajudava cuidando das crianças menores, ensinando-as a ler, organizando atividades. Havia herdado da mãe a capacidade natural de cuidar dos outros e de seu Antônio a sabedoria para entender que ajudar é um privilégio, não um fardo. Mamãe, disse ela um dia, quando eu crescer, quero trabalhar no instituto também. E o que você gostaria de fazer? Quero ser psicóloga, para ajudar as mães a ficarem menos tristes, como você me ajudou a nunca ficar triste por não ter um papai comum. Camila abraçou a filha com orgulho. Aos 11 anos, Maria Antônia já demonstrava uma maturidade emocional impressionante e um senso de propósito que a deixava orgulhosa. O sucesso do Instituto Esperança chamou a atenção da mídia regional e depois nacional. Camila foi convidada para dar palestras, participar de programas de televisão, escrever artigos sobre maternidade em situação de vulnerabilidade. Camila, disse o apresentador de um programa matinal de uma grande emissora, qual é o segredo do sucesso do seu projeto? Não existe segredo, respondeu ela, com a naturalidade que a caracterizava. Existe amor. Quando você trata cada pessoa como se ela fosse sua família, quando você oferece não apenas ajuda material, mas esperança verdadeira, as pessoas florescem. E como surgiu a ideia do Instituto? Camila sorriu, pensando em seu Antônio, que estava assistindo em casa. Tudo começou com um homem que viu uma jovem desesperada numa praça e decidiu oferecer ajuda. Ele me ensinou que pequenos gestos de bondade podem mudar vidas inteiras. Após a entrevista, o telefone da fazenda não parou de tocar. Eram doações, ofertas de voluntariado, pedidos de ajuda, convites para parcerias. O projeto, que havia começado como um sonho, estava se tornando um movimento. Seu Antônio, disse Camila naquela noite, o senhor viu a repercussão da entrevista? Vi, minha filha, e não me surpreende. Você tem um dom para inspirar as pessoas. O dom é seu. Eu só aprendi com o senhor. Não, Camila. O dom sempre foi seu. Eu só ofereci a oportunidade para ele se manifestar. Aos 78 anos, seu Antônio começou a demonstrar sinais de que estava mais frágil. Não fisicamente. Sua saúde continuava boa, mas havia uma paz em seus olhos como de alguém que havia cumprido sua missão na vida. Camila, disse ele numa tarde de outono, eu quero te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Eles estavam sentados no balanço da varanda, observando Maria Antônia brincar com as crianças do instituto. Naquela manhã em que te encontrei na praça, eu não estava passeando por acaso. Eu estava vindo do cemitério, da sepultura da Marta. Era o aniversário de morte dela. 3 anos. Camila o escutava em silêncio. Eu estava me sentindo muito sozinho, muito sem propósito. Cheguei até a pensar se não seria melhor ir embora também para encontrar a Marta. O coração de Camila se apertou. Mas quando te vi ali, tão jovem, tão perdida, com uma vida inteira pela frente e uma criança por nascer, foi como se a Marta tivesse me mandado uma mensagem, como se ela estivesse dizendo, Antônio, ainda tem trabalho para você fazer aqui. Seu Antônio, Camila, você não só mudou minha vida, você me deu uma razão para continuar vivendo, me deu uma família que eu nunca tive, me deu a chance de ser útil, de fazer a diferença. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a vida acontecer ao redor deles, crianças brincando, mães conversando, a natureza seguindo seu ritmo eterno. E agora, continuou seu Antônio, vendo tudo o que você construiu, todas as vidas que você já tocou através do Instituto, eu me sinto completo. Minha missão aqui foi cumprida. Não fale assim, disse Camila com lágrimas nos olhos. O senhor ainda tem muito para viver, muito para ver. Tenho, sim. Quero ver Maria Antônia formar, casar, ter filhos.
Quero ver o instituto crescer ainda mais. Quero ver você feliz para sempre. Eu já sou feliz, seu Antônio, graças ao Senhor. Não, Camila. Você é feliz graças à sua própria força, à sua capacidade de transformar dor em amor, tragédia em esperança. Naquela noite, Maria Antônia, que agora tinha 13 anos, se juntou a eles. Na varanda. Vovô Tônio, disse ela, a gente pode conversar sobre uma coisa? Claro, minha netinha, sobre o quê? Sobre quando você não estiver mais aqui. A pergunta pegou tanto seu Antônio quanto Camila de surpresa. Por que você está pensando nisso, filha? Perguntou Camila. Porque eu vejo como o vovô olha para as coisas ultimamente, como se estivesse se despedindo. E eu quero que ele saiba que eu nunca vou esquecer tudo o que ele fez por nós. Seu Antônio se emocionou profundamente. Maria Antônia, você é uma menina muito especial, muito sábia. Vovô, eu quero prometer uma coisa para o senhor. O que é, minha netinha? Eu prometo que vou continuar cuidando da mamãe, do instituto, de todas as pessoas que precisarem. Vou fazer o senhor ter orgulho de mim. Maria Antônia, disse seu Antônio com a voz embargada, eu já tenho orgulho de você e tenho certeza de que você vai ser uma mulher incrível, como sua mãe. Os três se abraçaram ali na varanda, sob a luz das estrelas, sabendo que aquele momento ficaria gravado para sempre em suas memórias. 2 anos depois, numa manhã tranquila de primavera, seu Antônio não acordou. Havia adormecido em paz, com um sorriso no rosto, cercado por fotografias da família que havia escolhido. O funeral foi uma celebração da vida, não um lamento pela morte. A igreja ficou pequena para tanta gente, pessoas do instituto, ex-beneficiárias que haviam reconstruído suas vidas, vizinhos, amigos da cidade inteira. Todos tinham uma história para contar sobre a bondade de seu Antônio. Seu Antônio, disse Camila em seu discurso, não foi apenas meu salvador, foi o salvador de dezenas de famílias. Foi o homem que me ensinou que a bondade verdadeira não espera reconhecimento, não busca recompensa. Simplesmente age porque é a coisa certa a fazer. Maria Antônia, agora com 15 anos, também falou no funeral. Meu avô do coração me ensinou que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe cuidar. Ele escolheu ser nossa família, e nós escolhemos ser a família dele. Após o funeral, mãe e filha voltaram para a fazenda em silêncio. A casa parecia vazia, sem a presença marcante de seu Antônio, mas estava cheia de memórias boas. Mamãe, disse Maria Antônia, você acha que o vovô Tônio está orgulhoso da gente? Tenho certeza que sim, minha filha. E acho que ele gostaria que a gente continuasse o trabalho dele, continuando cuidando das pessoas? Exatamente. Mostrando que sempre existe esperança, sempre existe uma segunda chance. O Instituto Esperança continuou crescendo, agora administrado integralmente por Camila, com o apoio de uma equipe de profissionais e voluntários. Maria Antônia, determinada a honrar a promessa feita ao avô, se dedicou aos estudos e aos 17 anos foi aprovada em psicologia numa universidade conceituada. Mamãe, disse ela no dia do resultado do vestibular, consegui, vou ser psicóloga. Seu avô estaria tão orgulhoso, disse Camila, abraçando a filha. E mamãe, você está orgulhosa de mim? Maria Antônia, você é a maior conquista da minha vida, não só pela pessoa incrível que você se tornou, mas porque você prova que é possível criar um filho sozinha e criar bem. Durante os anos da faculdade, Maria Antônia voltava nos finais de semana para ajudar no instituto. Havia herdado de Camila a facilidade para lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade e de seu Antônio a sabedoria para ouvir mais do que falar. Você tem o dom de fazer as pessoas se sentirem especiais, disse Camila, observando a filha conversar com uma nova beneficiária do instituto. Aprendi com os melhores, respondeu Maria Antônia, sorrindo. Aos 40 anos, Camila havia se tornado uma referência nacional em assistência social. O Instituto Esperança já havia atendido mais de 300 famílias e a taxa de sucesso, mulheres que conseguiram se reintegrar socialmente e se tornaram independentes, era impressionante. Qual é seu segredo? Perguntou um jornalista durante uma entrevista para uma revista nacional. Não trato as pessoas como coitadas que precisam de ajuda. Trato como guerreiras que precisam de apoio temporário para voltar a lutar. E de onde veio essa filosofia? Camila sorriu, pensando em seu Antônio.
De um homem que me tratou como filha quando eu era uma estranha, que acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim mesma. A história de Camila inspirou outras pessoas a criar projetos similares pelo país. Ela viajava regularmente dando palestras, compartilhando a metodologia do Instituto, sempre lembrando que tudo havia começado com um gesto simples de bondade. Gente, dizia ela em suas palestras, vocês não precisam ser ricos para ajudar alguém. Precisam ser humanos. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, um gesto de solidariedade podem mudar uma vida inteira. Numa dessas viagens em Belo Horizonte, algo inesperado aconteceu. Após sua palestra, um homem se aproximou. Era um homem de meia-idade, cabelos grisalhos, olhar inseguro. Camila, disse ele com a voz trêmula, eu preciso falar com você. Claro, em que posso ajudá-lo? Meu nome é Rafael Oliveira. O coração de Camila disparou. Era impossível. Após mais de 20 anos, o pai de Maria Antônia estava ali, na sua frente. Rafael, disse ela, tentando manter a compostura. O que você quer? Camila, eu vi sua entrevista na televisão, vi a história do Instituto e soube sobre Maria Antônia. E? Rafael respirou fundo. Camila, eu cometi o maior erro da minha vida quando abandonei você. Não passa um dia que eu não me arrependa disso. Rafael, você teve 22 anos para se arrepender. Por que só agora? Porque eu era um covarde. Porque demorei todos esses anos para ter coragem de enfrentar o que fiz. Camila o observou em silêncio. Havia imaginado esse momento milhares de vezes ao longo dos anos, mas agora que ele estava acontecendo, sentia apenas uma tristeza profunda. O que você quer? Rafael, quero conhecer minha filha. Quero tentar consertar o que fiz. Sua filha? Camila não conseguiu esconder a indignação. Rafael, você não tem filha. Você tem uma desconhecida de 22 anos que cresceu sem saber que tinha um pai. Camila, por favor. Não, disse ela firme. Você não pode aparecer depois de mais de 2 décadas e querer ser pai. Maria Antônia tem um pai. Teve um pai. Seu Antônio, que a criou, que cuidou dela, que esteve presente em cada momento importante da vida dela. Rafael abaixou a cabeça, visivelmente emocionado. Camila, eu sei que não mereço, mas você está certo. Não merece. Mas sabe o que me deixa mais triste, Rafael? Não é o que você fez comigo. É o que você perdeu. Você perdeu a chance de conhecer a pessoa mais incrível que já existiu. Perdeu a chance de vê-la dar seus primeiros passos, falar suas primeiras palavras, de orgulhar dela quando ela se formou. Rafael estava chorando abertamente agora. E sabe por que você perdeu tudo? Isso, continuou Camila, porque você escolheu o medo em vez do amor. Escolheu fugir em vez de lutar. Camila, eu posso pelo menos falar com ela? Explicar? Camila pensou por alguns minutos. Depois de toda a sua jornada, depois de ter aprendido sobre perdão com seu Antônio, sobre segundas chances, sobre como o amor é sempre mais forte que o ressentimento. Rafael, eu vou dar o seu contato para Maria Antônia, mas a decisão de te conhecer ou não é dela. Você não tem direito sobre ela. Você perdeu esse direito há 22 anos. Obrigado, Camila, obrigado por essa chance. Não me agradeça ainda. E Rafael, sim, se ela decidir te conhecer e você a decepcionar de qualquer forma, você vai responder para mim. Maria Antônia é minha filha, minha vida, minha maior conquista. Ninguém vai machucá-la. Rafael assentiu, entendendo perfeitamente a mensagem. Quando Camila contou para Maria Antônia sobre o encontro, a reação da filha foi inesperada. Mamãe, como você se sentiu vendo ele? Senti pena, filha. Pena de um homem que perdeu 22 anos da vida da própria filha por causa do medo. E como você acha que eu deveria me sentir? Camila pegou as mãos da filha. Maria Antônia, você deve se sentir como quiser. Se quiser conhecê-lo, eu apoio. Se não quiser, também apoio. A decisão é sua. Maria Antônia ficou pensativa por alguns dias. Finalmente, tomou sua decisão. Mamãe, eu quero conhecê-lo. Não porque preciso de um pai. Já tive o melhor pai do mundo, o vovô Tônio. Mas porque quero olhar nos olhos dele e dizer que, apesar do abandono, eu me tornei uma pessoa boa. O encontro aconteceu num café em São Paulo com Camila presente. Maria Antônia, agora uma jovem de 22 anos, formada em psicologia e trabalhando no Instituto Esperança, entrou no café com a postura confiante de quem conhece seu próprio valor. Rafael se levantou quando a viu,
visivelmente emocionado. Maria Antônia? Olá, Rafael, disse ela, com uma serenidade que impressionou até Camila. Eles se sentaram e por alguns minutos ninguém disse nada. Rafael olhava para Maria Antônia como se estivesse vendo um milagre. Você é linda, disse ele finalmente. Tem os olhos da sua mãe. Obrigada. E você tem a aparência que eu imaginava. Como assim? Comum. Nada de especial. Sempre imaginei que meu pai biológico fosse alguém comum, porque alguém extraordinário nunca teria abandonado a própria filha. A frieza na voz de Maria Antônia era calculada, mas não cruel. Era a frieza de alguém que havia decidido se proteger. Maria Antônia, eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Eu não te odeio, interrompeu ela. Para odiar, preciso sentir alguma coisa. E eu não sinto nada por você. Você é um estranho que compartilha metade do meu DNA. Rafael engoliu em seco. Eu mereço isso. Sim, merece. Mas eu não vim aqui para te punir. Vim para satisfazer minha curiosidade e para te contar sobre a vida que você perdeu a chance de conhecer. E assim, por uma hora, Maria Antônia contou sua história. Falou sobre seu Antônio, sobre como ele havia sido o pai que Rafael nunca teve coragem de ser. Falou sobre sua infância feliz na fazenda, sobre seus estudos, sobre seu trabalho no instituto. Sabe qual foi o dia mais importante da minha vida? Perguntou ela. Qual? O dia em que o vovô Tônio me explicou que família não é quem tem o mesmo sangue, é quem escolhe amar. Naquele dia eu entendi que não me faltava nada. Eu tinha um pai de verdade. Rafael chorava, silenciosamente. E sabe qual foi o segundo dia mais importante? Qual? O dia do funeral dele, porque naquele dia eu prometi que ia honrar tudo o que ele me ensinou, que ia cuidar da mamãe, do instituto, de todas as pessoas que precisassem. Você se tornou uma pessoa incrível, sussurrou Rafael. Sim, me tornei. Apesar de você, não por causa de você. Camila observava a filha com orgulho imenso. Maria Antônia havia se tornado exatamente a mulher que seu Antônio sempre disse que ela seria. Forte, compassiva, mas capaz de se proteger quando necessário. Rafael, continuou Maria Antônia, eu vou te dar um presente. Que presente? O perdão. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver sem ressentimento. Rafael levantou os olhos, surpreso. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que você vai ter lugar na minha vida. Significa apenas que eu não vou carregar raiva por você. Posso pelo menos saber como você está? Às vezes. Maria Antônia olhou para Camila, que assentiu levemente. Você pode acompanhar o trabalho do Instituto pelas redes sociais. Posto fotos do meu trabalho, das famílias que ajudamos, vai poder ver que sua filha se tornou alguém que faz a diferença no mundo. E talvez um dia... Não, disse Maria Antônia firme. Não vá criar expectativas. Este encontro é um fechamento, não um começo. Quando saíram do café, Camila abraçou a filha. Estou orgulhosa de como você lidou com isso. Aprendi com a senhora mamãe e com o vovô Tônio. Ele sempre dizia que a força de uma pessoa não se mede pela capacidade de atacar, mas pela capacidade de perdoar sem se diminuir. Passaram-se mais 5 anos. Maria Antônia havia se tornado diretora adjunta do Instituto Esperança e estava desenvolvendo sua própria pesquisa sobre maternidade em situação de vulnerabilidade. Camila, agora com 45 anos, havia recebido várias homenagens pelo seu trabalho social. O Instituto havia se expandido para 3 unidades em cidades diferentes, sempre seguindo a mesma filosofia: tratar cada pessoa com dignidade, oferecer oportunidades reais de reconstrução e nunca desistir de ninguém. Mamãe, disse Maria Antônia numa tarde, tem uma coisa que quero te contar. Elas estavam organizando os prontuários das novas beneficiárias, uma rotina que faziam juntas todos os meses. O que é, filha? Eu vou me casar. Camila quase derrubou os papéis que segurava. Como assim? Com quem? Quando? Por que não me contou antes? Maria Antônia riu da reação da mãe. Calma, vou me casar com o Daniel, aquele psicólogo que trabalha conosco há 2 anos. O Daniel? Mas vocês são apenas colegas de trabalho. Somos colegas de trabalho que se apaixonaram. Acontece, mamãe. Daniel era um jovem psicólogo de 28 anos que havia chegado ao instituto como voluntário e depois se tornado funcionário. Era um rapaz sério, dedicado
que tratava cada beneficiária com o mesmo carinho que Maria Antônia. E quando você pretende se casar? Ano que vem. Queremos uma cerimônia simples, aqui na fazenda mesmo. O vovô Tônio sempre dizia que este lugar tinha energia boa para começar vidas novas. Camila se emocionou. Ele ficaria tão feliz, Maria Antônia. Eu sei. E mamãe, tem mais uma coisa, mais uma surpresa. O Daniel e eu queremos continuar morando aqui na fazenda. Queremos criar nossos filhos aqui, no mesmo lugar onde eu cresci. Camila abraçou a filha, emocionada. Esta fazenda vai continuar sendo um lar para nossa família. O casamento de Maria Antônia foi realmente uma celebração simples e bonita. A cerimônia aconteceu no jardim da fazenda, sob uma árvore que seu Antônio havia plantado quando Maria Antônia era criança. Estavam presentes apenas a família próxima e os funcionários do instituto. Hoje, disse Camila em seu discurso, não estamos apenas celebrando a união de Daniel e Maria Antônia, estamos celebrando a continuidade do amor, da família que escolhemos, dos valores que seu Antônio nos ensinou. Na festa, que aconteceu na varanda da casa, uma das antigas beneficiárias do instituto se aproximou de Camila. Camila, disse ela, você lembra de mim? Sou a Fernanda, cheguei aqui há 8 anos, grávida e sem ter para onde ir. Claro que lembro, como você está? Estou ótima, terminei a faculdade de enfermagem, trabalho no hospital da cidade, tenho minha casa própria e meu filho, o João Pedro, está na escola, tirando notas excelentes. Que alegria, Fernanda. Camila, eu queria que você soubesse que tudo o que eu conquiste foi possível porque você acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim mesma. Conversas como essa aconteceram a noite toda. Antigas beneficiárias que haviam reconstruído suas vidas, que estavam ali para celebrar não apenas o casamento de Maria Antônia, mas o legado de esperança que a família havia construído. 2 anos depois do casamento, Maria Antônia anunciou que estava grávida. Camila ia ser avó e não conseguia conter a emoção. Como vai ser o nome? Perguntou. Ela sim, se for menino vai ser Antônio, se for menina vai ser Esperança. Perfeito, disse Camila com lágrimas nos olhos. Seu avô ficaria honrado. Esperança nasceu numa manhã de primavera, trazendo ainda mais vida para a fazenda que já estava sempre cheia de crianças. Era uma bebê tranquila, de olhos grandes e curiosos, que parecia observar tudo ao seu redor com interesse. Vovó, disse Maria Antônia, colocando a bebê nos braços de Camila. Acho que ela tem a alma do vovô Tônio. Por quê? Você acha isso? Olha como ela sorri para todo mundo, como se já soubesse que este mundo é cheio de amor. Camila olhou para a netinha, lembrando-se do dia em que ela própria havia segurado Maria Antônia recém-nascida, sozinha, assustada, mas determinada a dar amor àquela criança. Agora, 27 anos depois, estava segurando a próxima geração da família que havia nascido de um gesto de bondade. Esperança, sussurrou ela para a bebê. Você nasceu no lugar mais cheio de amor do mundo. E vai crescer sabendo que família é quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe cuidar. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Camila foi até o cemitério onde seu Antônio estava enterrado. Era algo que fazia sempre que precisava conversar com ele. Seu Antônio, disse ela sentada ao lado do túmulo, hoje nasceu sua bisneta, e eu queria que o senhor soubesse que tudo o que o senhor construiu, tudo o que o senhor plantou, está florescendo. O vento balançou as árvores suavemente como se fosse uma resposta. O instituto já atendeu mais de 500 famílias. Maria Antônia se tornou a mulher incrível que o Senhor sempre disse que ela seria. E agora nasceu uma nova esperança, uma nova vida que vai crescer conhecendo o poder do amor verdadeiro. Camila ficou ali por mais alguns minutos, sentindo a paz que aquele lugar sempre lhe trazia. Obrigada, seu Antônio. Obrigada por ter me encontrado naquela praça. Obrigada por ter acreditado em mim. Obrigada por ter me ensinado que a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de aceitar. Quando voltou para casa, encontrou Daniel na cozinha, preparando uma mamadeira. Camila, disse ele, obrigado por ter me aceito nesta família. Daniel, família não é quem aceita ou não aceita. É quem ama de verdade. E você ama Maria Antônia e a Esperança de verdade. Aprendi muito com vocês sobre o que significa família. E você vai ensinar muitas coisas também. Cada geração traz algo novo, algo especial. No quarto,
Maria Antônia amamentava Esperança enquanto cantava uma cantiga de ninar. Era a mesma música que Camila cantava para ela quando era bebê, que seu Antônio cantarolava quando cuidava de Maria Antônia. Mamãe, disse Maria Antônia baixinho, obrigada. Obrigada por quê? Por ter me dado o melhor exemplo de mãe que alguém pode ter. Por ter me ensinado que ser forte não significa não chorar. Significa continuar lutando mesmo quando está chorando. Maria Antônia, você sempre foi minha maior vitória. Não por ser minha filha, mas por ter se tornado a pessoa incrível que é. E agora a Esperança vai crescer com tudo o que aprendemos. Vai saber desde pequenininha que é amada, que é desejada, que tem uma família que a escolheu antes mesmo dela nascer. Camila olhou para a cena, sua filha cuidando de sua neta, as 3 gerações de mulheres fortes que haviam nascido de uma história que começou com abandono e medo, mas que se transformou em amor e esperança. Sabe, Maria Antônia, disse, ela, às vezes penso que aquele dia na praça não foi o pior dia da minha vida. Foi o primeiro dia da minha vida de verdade. Por que você diz isso? Porque foi naquele dia que eu descobri do que era capaz. Foi naquele dia que minha verdadeira história começou. E que história bonita, mamãe. E que história bonita vamos escrever para a Esperança. Hoje, 10 anos depois do nascimento de Esperança, o Instituto Esperança é uma referência nacional. Camila, agora com 55 anos, viaja pelo país dando palestras, treinando equipes, replicando a metodologia que salvou centenas de famílias. Maria Antônia assumiu a direção geral do Instituto e está desenvolvendo um programa de prevenção, trabalhando com adolescentes em situação de vulnerabilidade para evitar que passem pelo que sua mãe passou. Esperança, aos 10 anos, é uma criança curiosa e empática que já demonstra interesse em ajudar as pessoas tristes. Como ela diz, passa os fins de semana correndo pela fazenda, brincando com as crianças que estão temporariamente abrigadas ali, sem nem perceber que está dando a elas algo precioso, a certeza de que existe normalidade, alegria e esperança no mundo. Vovó Camila, perguntou Esperança outro dia, por que você ajuda tantas pessoas? Camila se ajoelhou na altura da neta. Porque um dia, quando eu estava muito triste e muito sozinha, alguém me ajudou. E aprendi que quando a gente recebe ajuda, a gente tem que passar essa ajuda para frente. E quem te ajudou? O vovô Antônio, que você não conheceu, mas que amaria muito você. E ele era bom? Ele era a pessoa mais boa que já existiu. E sabe por quê? Por quê? Porque ele me ensinou que a bondade não é um favor que a gente faz para os outros. É um presente que a gente dá para si mesmo. Esperança ficou pensativa por alguns minutos. Vovó, quando eu crescer, quero ajudar pessoas também. E que tipo de pessoas você quer ajudar? Todas. Mas principalmente as crianças que não têm família. Camila sorriu, vendo em Esperança a continuidade do legado de amor que havia começado com seu Antônio. Sabe, Esperança, acho que você vai ser muito boa nisso. Por que você acha? Porque você tem o coração igual ao do vovô Antônio. Um coração que enxerga a beleza em todas as pessoas. Naquela noite, depois que Esperança dormiu, Camila se sentou na varanda, o mesmo lugar onde passava horas conversando com seu Antônio. Olhou para as estrelas e fez uma oração silenciosa de gratidão. Gratidão por ter encontrado força quando tudo parecia perdido. Gratidão por seu Antônio ter aparecido como um anjo na hora mais escura de sua vida. Gratidão por ter conseguido transformar sua dor em propósito, sua tragédia em missão. Mas principalmente, gratidão por ter compreendido que a vida não é sobre o que acontece conosco, mas sobre o que fazemos com o que acontece conosco. A história de Camila prova que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir do que somos realmente capazes. Que, às vezes, a maior rejeição pode ser o primeiro passo para a maior realização. E que sempre, sempre, existe alguém disposto a estender a mão para quem está caindo. Seu Antônio não apenas salvou Camila naquela praça chuvosa em Ribeirão Preto. Ele plantou uma semente de esperança que cresceu, floresceu e continua dando frutos até hoje, tocando centenas de vidas, provando que um único gesto de bondade pode mudar o mundo. E a história continua, porque a esperança está crescendo, carregando dentro de si os valores que passaram de seu Antônio para Camila, de Camila para Maria Antônia e agora para ela. Uma corrente de amor que começou com um homem solitário
que decidiu cuidar de uma jovem desesperada e que agora se espalha pelo mundo através do Instituto Esperança, porque essa é a verdade sobre a bondade. Ela não morre com quem a pratica, ela se multiplica, se espalha e continua tocando vidas muito tempo depois que quem a iniciou já partiu. E assim, numa fazenda em Ribeirão Preto, onde uma vez uma jovem, grávida, encontrou abrigo e amor, hoje crescem novas histórias de esperança, provando que sempre é possível recomeçar, sempre é possível se reinventar e sempre vale a pena acreditar na bondade das pessoas, porque no final não importa como nossa história começa, o que importa é como escolhemos escrevê-la.